Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa quinta parte do nosso conteúdo de Simple Past. Bom, como eu falei para vocês antes, eu tinha dividido esse conteúdo em várias partes, né? Eu acredito que a gente já está quase chegando no final do terceiro bimestre. Então, eu acredito, só um aviso para vocês, eu acredito que a gente vai adentrar o quarto bimestre ainda nesse assunto, tá? Tentando sempre trabalhar de formas um pouco diferentes, mas acredito que a gente ainda vai trabalhar um pouquinho do quarto bimestre ainda com esse conteúdo. Afinal de contas, também esse conteúdo é gigante. Não daria para a gente ver, mesmo no presencial, também não daria para a gente ver só, assim, um bimestrezinho só, né? Então, isso aqui, por exemplo, é um conteúdo que a gente poderia trabalhar quase que um ano inteiro, né? Então, vamos lá. Dessa vez, eu trouxe para vocês um texto, tá? E aí, o importante é que vocês entendam como é que funciona o texto. Ai, meu Deus, é um texto em inglês. Não se preocupe, eu vou fazer a leitura do texto, mas o mais importante é você saber que verbo é esse que está entre parênteses e como é que ele é colocado no passado. Então, para isso, você vai ter que se lembrar sempre das aulas anteriores. Tá? Se você perdeu as aulas anteriores, é importante que você veja, porque senão você não vai entender bolhufas do que eu estou dizendo agora. Então, aqui eu tenho esse texto, e entre parênteses eu tenho uma série de verbos. Nesse texto aqui, eu só tenho um verbo irregular. Os outros verbos são todos verbos regulares, tá? Que já facilita um pouco o entendimento da gente. O único verbo irregular é o verbo to be, que eu ainda não preparei uma aula para vocês sobre esse verbo, e aí eu vou trazer ainda uma aula específica só para ele, tá? Então, esse aqui, esse texto, ele, como eu falei para vocês, ele traz verbos regulares. Então, eu trouxe aqui, lembrando aqui rapidinho, só para iluminar aqui as ideias, que o verbo regular é aquele que você vai ter sempre um acréscimo de D, ED ou IED, dependendo do verbo, né? Dependendo da situação. Então, é isso, tá? Eu vou fazer só a leitura do texto. Os verbos já estão todos preenchidos, né? Os verbos que estão faltando, eles já estão todos preenchidos, a atividade já está feita. Então, quando você terminar de assistir essa aula aqui, que você for lá na atividade, você vai ter um texto muito parecido com esse, ou pelo menos não é que o texto é igual ou é parecido, mas a forma de fazer a atividade, ela vai ser muito parecida com essa atividade aqui, tá certo? É isso que eu queria explicar para vocês. Então, vamos fazer uma leitura do texto. O título do texto vocês já sacaram, né? Que é o Leonardo da Vinci. Aí eu tenho aqui, ó. Leonardo da Vinci was an incredible man. He worked as an artist, mathematician, and scientist. He also worked as a military engineer and was a good musician. When he was a child, Leonardo liked school, but he hated Latin. In 1466, Leonardo's family moved to Florence, and he finished school. In 1482, he moved to Milan and started to work for the Duke of Milan. He designed main buildings for the Duke. He also studied mathematics. His drawings of the anatomy of a man showed him to be a great biologist. In 1502, he returned to Florence and painted the Mona Lisa. From 1514 desculpa, eu vou começar de novo essa frase. From 1514 to 1516, he lived in Rome and continued his scientific experiments. He died in France in 1590. Então, é esse o texto. O importante é que você, mesmo que você só salientando, reiterando
a minha fala. Mesmo que você não entenda todo o texto, não tem problema. O importante na atividade é você saber como é que faz a mudança do verbo que vai estar entre parênteses, da mesma forma que estava aqui no texto. Então, se você não assistir a essa aula aqui, quando você for fazer os exercícios, se você por acaso for fazer os exercícios diretamente, dá ruim. Tô avisando, vai dar ruim. Então, assiste a aula primeiro, entende primeiro como é que funciona o sistema para você poder ir lá e fazer a atividade, tá? Mais um beijão para vocês e até a próxima.